Sejam bem-vindos, mais uma edição do GateCast. Hoje nós vamos conversar aqui com o Lucas Americano. Ele é fundador do Grupo TAI, é um grupo de saúde e fitness aqui em Brasília. Multiempreendedor, que está à frente hoje da Negócios Nexialistas e vai nos explicar um pouquinho sobre o que é isso, o que é ser um nexialista e muitas outras coisas que o Lucas vai trazer para nós aqui. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Fábio. Lucas, eu vou começar aqui já com uma pergunta. Você é um empresário jovem de Brasília, na cidade do serviço público. Como é que foi essa história? Por que você não se rendeu aos concursos públicos? Explica pra gente isso aí. Boa pergunta, cara. E, inclusive, obrigado. A gente já tem uma jornada juntos, né? Você foi meu aluno, depois Aluno na TAI, exatamente. foi meu consultor de escrita, né? Olha. Por que eu tô falando isso? Porque isso aqui eu vou puxar a tese do nexialismo em cima disso. Legal. Mas você foi meu aluno, foi consultor de escrita, foi depois trabalhou uma jornada de marketing, né? Só que mais nessa parte estratégica, e hoje estamos aqui falando pro programa. E o Lucas também é host, tá? De podcast, então... Exato. E a gente tá com um projeto legal que eu vou inverter esse papel. Vou te chamar pra te entrevistar lá. Convite aceito. Mas te respondendo, essa é uma pergunta que eu tive a resposta desde muito cedo. Eu jovem, fui muito rebelde em relação à escola e aquela coisa convencional do estudo, né? Eu não me encaixava ali naquele modelo de ir pra escola, aprender uma coisa que não ia me servir pra nada, né? Na minha cabeça de jovem, de fato, utilmente não serve. Hoje eu entendo que desenvolvimento do intelecto, ele tá sobre você aprender diversas coisas, mesmo que você não vá utilizar, para que você aprenda intelectualmente como aprender, né? Mas, enfim, como eu não me encaixava em modelos, eu já não sabia que profissão seguir, porque os modelos de profissão não me encaixavam. Então, quando eu fiz 18 anos, a única certeza que eu tinha era: eu quero trabalhar para entender o que eu vou fazer. E trabalhando, geralmente as pessoas buscam como eu vou ganhar mais dinheiro. Eu também buscava. Mas a tendência é: vou ganhar mais dinheiro com segurança. E eu nunca busquei segurança. Eu sempre fui mais aberto. E aí a receita perfeita para virar empreendedor, Você né? gostava de risco? Algum tipo de risco? Sempre gostei, cara. Sempre gostei. Só que eu não tive uma educação financeira de pensar em não, vou investir dinheiro e tal. Comecei morando numa kitnet com R$ 400 e trabalhando aonde? Em shopping, né? Então, você começa a ver o valor do tempo, da dedicação. Aí eu aprendi a vender. E aí foi só conectando um ponto com o outro. E olha, eu tinha estrutura familiar, classe média, para poder não trabalhar com 18 anos, não morar sozinho com 18 anos. Mas, como eu falei, eu já era um pouco fora do convencional, vamos dizer assim, eu vou buscar estabilidade. E essa, acho que foi uma grande chave para eu virar empreendedor. Porque eu sabia que quanto mais energia eu colocasse no que eu tô fazendo, mais resultado eu ia ter. E eu sempre quis encurtar caminhos, o que é inclusive um risco, né? Com a maturidade, a gente vê onde errou, onde não errou, né? E como eu queria encurtar caminhos, eu fui intenso. Eu fui, exemplo, comecei a jornada de trabalho numa loja incrível, que é a Mormai, e eu aprendi muito. E por aprender muito, em 3 meses eu fui convidado para ser gerente com 19 anos de idade. Isso é maluquice, assim, sabe? Mas porque eu sou intenso, né? E aí daí que eu fui pro CrossFit, e aí a gente começa a fazer conexões, né, de intensidade. Então, virei empreendedor porque trabalhar para os outros foi muito bom, mas eu logo vi que para chegar onde eu queria ia demorar muito trabalhando para os outros. E esse mesmo traço de personalidade, de intensidade, de querer trazer o resultado para mais perto, me fez falar: para ser isso, eu preciso vender coisas mais caras, eu preciso ser dono do meu próprio tempo, eu preciso ser dono da minha própria agenda. E aí eu comecei a jornada empreendedora sendo corretor de imóveis, que é um empreendedor pessoal ali, né? Ele não era pra uma você empresa, mesmo, né? um empreendedor, né? Exato. Seria, antes não existia, mas é um MEI, né? Microempreendedor individual. Você passou de empregado para autônomo, né? É isso. Em vez de trabalhar para outro, você foi trabalhar para você mesmo. Exato. Porém, o mercado de venda e de imóveis, ele não me atraía como empresa. Por quê? Porque, na época, eu era muito movido a propósito. E aí, voltando, né? Por que eu não fui para a área pública? Porque eu não conseguia enxergar
Tá? Não tô falando que não tem propósito na área pública. E tem, eu vejo que tem, né? Pô, buscar melhoria do convívio público é um propósito que é muito legal. Mas não batia comigo. Logo, falei, também não vou ficar nessa área. Pra onde eu vou? E aí que entrou a saúde, né? Eu mudei meus hábitos alimentares, eu comecei a me movimentar e praticar de uma forma que mudou minha vida completamente. E eu falei, cara, é isso. Eu quero impactar a vida das pessoas através da alimentação e do exercício físico que não está sendo falado. Então não tem ninguém fazendo, olha a oportunidade. Aí foi daí que o CrossFit entrou na vida. Eu vendi tudo que eu tinha, né? De novo, intensidade, etc. Fui para os Estados Unidos, porque na época não tinha curso aqui. E fiquei 4 meses lá, visitei 95 box CrossFit. Bebi na fonte, fiquei um tempinho lá com a minha irmã, aproveitei. Voltei pra cá. E depois de 1 ano, sem um tostão furado, porque eu já tinha vendido tudo, gastado tudo lá pra aprender, né? A gente se alavancou. Já foi a primeira grande risco empresarial que eu tomei. E deu tudo certo, né? Abrimos a TAI em 2016. E de lá pra cá foi essa jornada de aprendizado do empreendedor. Porque eu era empreendedor desde sempre. Mentalidade. Só que eu passei por todos os estágios que hoje eu entendo do empreendedor para eu virar empresário. Isso não tá na literatura, é uma opinião e uma tese que eu tô trazendo aqui para você, de que, eu falei, né, empreendedor autônomo, empreendedor com uma empresa e hoje empresário. E aí, isso tem algumas mudanças que foram chegando nisso, que foi, eu quando abri a TAI, eu ainda era um idealizador, eu idealizava coisas e eu fazia. E eu virei um especialista para abrir a TAI. No quê? Em CrossFit. Então eu era o professor. Era o técnico. Eu era o técnico. Mesmo que eu tivesse uma visão empreendedora, eu me especializei. E eu cavei fundo naquela especialização. Eu fui, fiz curso, visitei Estados Unidos, fui lá, voltei para o Brasil. Me especializei mais ainda em LPO, que é um dos pilares do CrossFit, né? É o levantamento de peso olímpico. Então, comecei a fazer cursos naquilo. E essa especialização me trouxe problemas. Primeiro, isso era fora do meu modus operandi, que não é ser um especialista. A gente vai falar já sobre o que é o nexialismo. Mas esse especialismo me colocou eu falo, né? Você especializa tanto, e isso é um risco para o empreendedor, na minha visão, que é você começa a não enxergar o todo. Então, nesse exemplo que eu tô falando do empresário, eu tava lá na parte técnica. E aí você começa a não ter noção da sua empresa em todas as outras áreas. A água começa a bater no bumbum, e aí a gente fala, eu tenho que olhar pro todo. E aí você volta a ser um generalista, aprende um pouquinho de marketing, um pouquinho de gestão, um pouquinho de pessoas, um pouquinho. Né? Eu entrevistei aqui recentemente um especialista em franquias e fez uma pesquisa também com os pequenos empreendedores e médios empreendedores, e a gente falou um pouquinho sobre os perfis de empreendedores, né? O empreendedor por necessidade, por oportunidade, e ele deu um dado aqui, realmente o dado alarmante que a gente tem no Brasil de taxa de sobrevivência das empresas, né? Assim, é horrível, assim, a quantidade de empresas que não sobrevive, né? Muita gente abre a empresa na empolgação e enfrenta vários obstáculos, vários problemas e acaba tendo que fechar as portas, né? Sim. Você contou já o começo da sua trajetória e eu sei, já fui aluno da TAI, e eu sei que vocês passaram, por exemplo, por dificuldades, inclusive passaram por uma pandemia. Exato. A pandemia deve ter sido responsável por ter fechado vários negócios, principalmente na área de saúde e academia, porque ninguém podia ir para academia, alimentação, entre outros. E do meu olhar de observador de fora, a TAI e você ali, vocês desenvolveram uma postura que alguns chamam de antifrágil, né? Uhum. Vocês ficaram mais fortes, porque vocês não só sobreviveram à pandemia, mas depois da pandemia você teve um período de crescimento muito grande. Sim. Eu estou no caminho certo em dizer que a pandemia tornou vocês antifrágil
E eu queria te perguntar, assim, até para a gente poder resumir a trajetória sua com a TAI, qual que é o segredo, você acha, os Legal. diferenciais da TAI, os segredos da TAI? Eu sei que você falou em propósito, pode também mencionar, eu sei que você é uma Legal. pessoa de propósito, empresário de propósito, e eu sempre vi isso muito forte lá em você, na TAI. Mas quais foram os diferenciais que você considera que fez vocês crescerem vertiginosamente, inclusive após a pandemia, enquanto muitas pessoas estavam fechando as portas, Sim, muitas empresas fecharam as portas, sim. vocês saíram daí e cresceram. Legal. É, Você já falou ali o que é a base, que é o propósito, né? E o propósito, até abrindo um parêntese, né? Ele, às vezes, ele é tido como algo muito intangível, sabe, Fábio? Como assim intangível? Algo místico, algo etéreo. E, na verdade, pra mim é algo bem prático. O que eu falei pra você no início? Eu escolhi empreender porque eu sabia e eu queria que as pessoas tivessem uma vida mais saudável. Isso era uma vontade que eu já praticava. Eu tinha um amigo, tenho ainda, né, o Deti, que ele perdeu, assim, 30 quilos. Porque ele tava com a gente e eu e minha esposa, a gente, não, faz isso também, não sei o que e tal. E olha só, quando ele mudou a vida dele, minha irmã perdeu 40 quilos. Quando essas pessoas começaram a mudar a vida, eu falei, faria isso pra viver. E se alguém me pagar por isso, Melhor ainda. melhor ainda, né? Conhece o conceito de Ikigai? Já ouvi falar, mas explica pra gente, pra Exato. nossa audiência aí. Ikigai, e aí eu vou colocar de uma forma bem rasa e eu indico que leiam um livro, que é um livro curtinho ali, de 100 e poucas páginas. É um conceito japonês que traz o centro do propósito de forma prática. Ele diz que você pode ter algo em que você é bom em fazer, tem algo que você pode fazer para ganhar dinheiro, tem algo que pode ser o seu trabalho e tem algo que você pode fazer porque você ama. E o centro disso tudo é o Ikigai, né? E aí isso é muito trabalhado lá na filosofia japonesa, de que sim existe esse local. E que tá tudo bem se você também tiver maturidade para separar as coisas. Isso aqui eu amo, mas eu faço um raciocínio. Isso aqui que eu amo, por exemplo, eu amo jogar bola. Eu posso ser pago para isso? Não, porque eu sou ruim. Então eu não vou me frustrar em tentar juntar o Ikigai de que eu vou ser um jogador de futebol. Percebe? Fica faltando uma peça, né? Um elemento ali. Exato. Então você fala da TAI, acho que uma grande base foi entender de que eu poderia sim amar algo de resultado que eu posso gerar para a sociedade, para as pessoas e também posso ganhar dinheiro com isso. Sai daquele plano etéreo de, ai, meu sonho é fazer tal coisa e não ganhar dinheiro. Não, eu queria as duas coisas. Eu queria ajudar as pessoas e ganhar dinheiro. E dava para juntar essas duas coisas. Mas falando de negócio agora, na pandemia, o Fábio, a gente entendeu, e não fui sozinho, né? E esse foi um grande diferencial, que precisava de pessoas. Então, trouxe um mentor, que hoje é meu sócio, inclusive, né? Na coincidentemente. E que a gente precisava construir novamente o negócio para que ele não morresse. Porque o negócio mesmo morreu. Na pandemia, o negócio morreu. E esse pensamento, ele perdura até hoje, que a gente tá matando um negócio de novo hoje. E criando um novo modelo. Então se você não matar o seu negócio, o mercado mata. Isso na teoria. Na prática, o que isso significa, para deixar bem claro para a audiência? Quer dizer que você tem que olhar seu negócio de fora. E muitas vezes é difícil olhar o seu negócio de fora estando dentro. Sim. Então você tem que sair do seu negócio e ter uma visão externa mesmo, com pessoas que estão de fora. Ter um conselho. E aí, olha só, eu poderia estar falando, não, a gente foi e criou uma campanha de vendas. Não é sobre campanha de vendas. Teve campanha de vendas. Ah, a gente criou um novo posicionamento de marketing. Criamos. Mas foi isso que mudou? Não. Foi sobre a decisão de sair do negócio e que oportunidade que Deus deu pra gente da pandemia de tudo fechou. O que você vai fazer? Você vai ter que olhar ou fechar, né? Olha pro negócio e fala, qual é? E aí, olhando, a gente tomou algumas decisões. Que essa de matar o negócio como ele era. Foi, olha, a gente agora tá com 100 alunos, a gente tinha 400. E esses 100 estão firme e forte. A gente criou alguma estratégia para ir mantendo eles treinando em casa,
né? De novo, qual era o propósito? Entregar saúde para as pessoas. A gente manteve fazendo isso. Agora a gente tem uma opção. A gente pode chorar as pitangas e pensar em como recuperar esses 400, ou a gente pode dobrar a meta, né? E agora a gente vai criar um plano, aproveitar esses meses aqui que a gente não sabe quantos vão ser, e vai criar um plano para chegar onde a gente quer chegar. Onde a gente quer chegar? Eu não sabia. Então a gente usou o tempo para criar um grande objetivo audacioso e cabeludo. Isso é uma metodologia, chama BHAG, né, daquele livro Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins. Indico também. E esse BHAG foi: vamos impactar 10 mil pessoas por mês. 10 mil pessoas por mês. Eu tinha 100. Das duas, uma. Ou você é maluco, ou não vai dar certo, né? Sim. E a gente foi pra cima com 10 mil pessoas de meta agora. 400 não era nada. E aí, quando voltou da pandemia, foi em julho. E em setembro, de fato, a gente abriu. De setembro a fevereiro, a gente saiu de 100 para 800 alunos. A gente dobrou. Abrimos outra unidade, multiplicamos, fomos para 5 unidades na cidade, porque a gente pegou isso, propósito, agora com uma metodologia, o BHAG, colocamos um plano, e aí viemos com várias estratégias agora sim de negócio. Aí veio a questão da super entrega, a gente se manteve no mercado de CrossFit, mas entregando fisioterapia, yoga, clube de corrida, a gente multiplicou ali as aulas. Foi bem nessa época, inclusive, que você Sim. virou nosso aluno, né? E aí eu poderia falar de, cara, conceito de all in one place, mas não foi isso. Foi ter clareza de onde a gente queria chegar, aliado com o propósito. E ter mantido as pessoas, porque sozinho a gente não vai pra lugar nenhum. E o que você pode me dizer, Lucas? Porque eu sei que você é um cara que acredita em comunidade, Muito. né? Esse conceito de ser uma família, e, e também, como todos nós, não só os empresários, mas nós fomos enxergando o mundo digital vir com toda a força, né, Legal. para dentro dos negócios, para dentro da nossa vida, para dentro da sociedade, porque a sociedade não é mais só física, ela é física e digital, né? Tem aquele Fato. termo digital, né? Como que esses dois elementos, o digital e esse diferencial de pensar numa comunidade, porque também dentro do seu propósito de ajudar as pessoas, dá para perceber que só o fato de existir uma tribo, uma comunidade, elas já se ajudam umas às outras, né? Então, como foi para você construir essa ideia de comunidade, de família, dar essa coesão? E como que você foi integrando também o digital? Você usou o digital só na parte de comunicação? Ou como que você enxergou o digital dentro desse seu planejamento? Assim, não sei se você estava preparado para uma pergunta nesse sentido, mas como que o digital impactou junto com esse propósito seu de criar comunidades? Legal. Só para constar que durante todo esse período, se eu for colocar em percentual o quanto que o digital impactou nessa época, pós-pandemia, durante a pandemia foi 100% porque a gente pôde entregar o serviço para eles, né? Então, o digital como ferramenta de entrega, porque a gente fazia videoaulas e as pessoas se comunicavam o tempo inteiro via de coisa. Mas pensando em marketing de porta para fora e comunicação, a gente sempre foi muito ruim nisso. Muito ruim. Então eu diria que foi 10% do domínio desse digital para fora que impactou no resultado para dentro. Então, quando você trouxe o conceito de comunidade, quanto o digital impactou na construção dessa comunidade? Muito pouco. Muito pouco. Então, a comunidade e qualquer negócio, sabe, na minha visão, precisa ter a ótica de comunidade? Precisa ter. Precisa ter. Porque a comunidade nada mais é do que cultura. E cultura é um conjunto de hábitos e forma de pensar e de viver e de agir que qualquer grupo tem. Uma família tem sua cultura. Um grupo de 3 pessoas que convivem vai ter uma cultura. E aí ou você
define a cultura que você quer ter e que você tem, ou você vai ser engolido por uma cultura. E aí, por que eu tô falando isso? Porque essa é a base da criação da comunidade. Então, separando um pouco o digital, né? Você falou, você é um cara de comunidade. Sim, porque eu sempre tive muito claro a cultura que eu quero formar. Porque cultura, na minha visão, essa frase não é minha, eu não lembro mais, é de um conjunto de coisas que eu estudei, é metade do que somos com metade do que queremos ser. Então, eu tenho coisas que eu considero virtudes. Eu reflito para que eu fortaleça essas virtudes ao meu redor e que eu busque outras coisas para eu me fortalecer. Então, por exemplo, eu nunca fui organizado. E hoje eu sou o cara chato que organiza as coisas. Ah, nossa, mas você tem maior talento para organizar as coisas. Não, meu amigo, desculpa, não é talento. Cultura é metade do que somos, metade do que queremos ser. E para você criar por que todo negócio para mim tem que ter uma comunidade? Porque começa com esse pensamento de cultura. E aí, uma cultura forte, por exemplo, vou pegar uma empresa que não depende de muitos alunos ou muitos clientes. Exemplo, uma consultoria que vende. A comunidade é quem? Colaboradores. Se você tem uma McKinsey da vida, por exemplo, a maior Sim. consultoria do mundo, né? Cara, você tem poucos funcionários. A McKinsey, inclusive, trocou muita gente por inteligência artificial. Mas dentro ali daquela consultoria, a McKinsey tem uma cultura tão forte que existe uma comunidade desejada. Eu trabalharia na McKinsey, eu voltaria a ser funcionário para trabalhar lá. Só para estar dentro daquela cultura. Experimentar a cultura. Então, todo negócio tem que ter uma comunidade. Resta saber qual é essa comunidade. E tudo isso começa com a Mas no cultura. teu caso, você precisa cultivar isso entre os seus colaboradores, né, de uma certa forma, e que para que isso possa transbordar também para a comunidade ampliada. Né? No seu caso, você considera os seus clientes como parte da sua comunidade e eles acabam se enxergando dessa forma. Para a maioria dos negócios, inclusive incluindo a TAI e tudo mais, a comunidade, você vai ter um ecossistema que fala, né? E esse ecossistema tem vários stakeholders, que são todo mundo que está envolvido com o seu negócio de alguma forma. Então a tua cultura, Isso ela pode vai... envolver até fornecedores. Exato, a tua cultura vai envolver todo mundo. A sua forma de agir envolve o colaborador, o funcionário, o investidor, o fornecedor, o seu... Vou ser disruptivo aqui, a pessoa que te aluga o prédio, a loja, ele é um stakeholder. Importante, como que você gera valor para ele? Então, com que cultura que você vai agir? Se você pega essa visão, abre bastante assim, o leque de oportunidades até, né? Claro. E inclusive, um empresário que pode estar nos ouvindo talvez não tenha considerado essa perspectiva, mas o seu negócio também ele é parte de uma comunidade. Então, se você tem um bom relacionamento com seus vizinhos, né, dentro da sua comunidade, se tiver um plano de impactar a sua comunidade de alguma forma, sei lá, começa fazendo coleta de lixo seletiva ali, inspirar outros, Stakeholder enfim. do negócio, o bairro que ele tá, a quadra que ele tá inserido. Olha essa visão. A gente tem um evento hoje na pulando um pouquinho o frame de tempo, que chama O Valor Invisível do Seu Negócio. E esse evento ele nasceu com um propósito de realmente trazer uma visão nexialista para Brasília, né? A gente começou esse evento, tá na 6ª edição agora, ele começou de forma gratuita, agora ele tem um preço de ocasião ali para comprometimento, né? Que a gente começou a perceber que se a gente não cobrasse, a galera às vezes não vai, né? Então a gente, em 3 meses, a gente trouxe 250 empresários para falar sobre isso aqui que a gente tá falando. Olha que massa. No seu negócio tem valores invisíveis que você não tá enxergando. Porque não é só no seu negócio. Tem um CPF envolvido e tem um ecossistema que ou você tem ou você está inserido. E aí, nesse evento, a gente traz diversos conceitos e basicamente é uma linha neural de pensamento para que no final do evento ele consiga olhar e falar assim: cara, tinha R$100 no meu bolso, que já era meu. E eu não sabia que tava no meu bolso. Eu ia botar a calça pra secar
e descobri que eu já tinha 100 reais. É bom demais, né? Quando você acha dinheiro na jaqueta. Demais. E aí, por que eu puxei esse gancho com a 1? Porque é isso que você tá falando. Olha só, vou pegar o teu exemplo que você acabou de falar. Você vai, entende que o bairro é um stakeholder de valor. Eu vou dar o exemplo da TAI. E aí você fala, eu vou fazer um evento na pracinha pra chamar pessoas pra treinar, pra entregar a saúde pra aquelas pessoas. O que pode acontecer? Naturalmente, essas pessoas, você gerou valor pra elas, elas podem virar alunas. Sim. Ou, digo até mais, você pode falar assim, vou fazer um projeto com idosos, porque no bairro que eu tô tem gente, e o idoso não tá vindo treinar. Eu vou lá e crio um projeto social pra levar treino pro Lago Norte, um bairro que a gente tá inserido agora novo, é uma unidade nova que a gente abriu. Inclusive é uma ideia que tá sendo ventilada. Dali, pra esse projeto social, por exemplo, eu posso trazer um apoio de patrocínio pra esse projeto. E aí, olha só, eu tenho uma nova marca dentro do meu ecossistema. Como que será que a TAI agora, empresa de academias e fitness e saúde, recovery, pode fazer uma parceria que essa empresa só chegou por causa do projeto social, que começou por aqui. Então, é uma visão nexialista, que conecta diferentes pontos para chegar num lugar comum a essas, que celebra um bom acordo entre todos esses pontos, né? Você tinha perguntado alguma coisa sobre o digital, que eu acabei falando só da parte da cultura e não falei, mas se Não, então tá. você quiser voltar nela. Então vamos falar do digital. O que você tem... E não só com relação à TAI, porque hoje na você participa de eventos e discussões com outros empresários Isso. que precisam considerar o digital com outros olhos, né? É claro que todo negócio tem algum componente digital, uns Exato. mais, outros menos, mas não tem como ignorar mais o digital. Fato. Então, caminha com a gente, vamos dar uma volta, conversando sobre como que os empresários e profissionais podem começar, devem começar a olhar o digital e tentar integrar, não só com aquela coisa imediata, que o seu negócio precisa estar nas redes sociais, esse clichê aí que todo mundo já sabe. Sim. Mas assim, como que você ajuda as pessoas a começar a pensar mais de forma digital? Primeiro, deixa claro, isso que você acabou de falar tem um nome, né, que é o FOMO, né? Fear of Missing Out. E isso é uma ferramenta de venda que é muito utilizada e que eu não gosto, que é de, não, se sua empresa não tá na rede social, ela tá morta. Se você não tá com a IA certa, né? Agora é a IA. É a FOMO da IA agora, Eu tenho né? muito isso quando o pessoal vai fazer bolão. Eu não fico de fora de nenhum bolão. Porque eu aceito não ser milionário, mas ser todos os meus amigos ficarem milionários e eu não quero. Não, esse aí eu acho que vale O mesmo, FOMO né? funciona. Por favor, me chame nos seus bolões que eu nunca fui convidado, eu quero, tá? E esse Fear of Missing Out com rede social começou com isso, né? Se você não faz tráfego pago, você tá fora do mercado. Deixa eu te contar, no mercado de CrossFit, eu mentorei muitos boxes de CrossFit durante a minha jornada, né? Óbvio, as pessoas olhavam pra mim e falavam, cara, eu quero uma ajuda. E pra 80% deles, tráfego não fazia sentido. Até em questão de resultado, porque aí você vai ver técnica, então não é um caminho linear. Empreender não é um caminho linear. De novo, por isso a tese do nexialismo. Então, voltando pro que você falou do digital, todo negócio precisa estar no digital, isso eu posso afirmar. Mas o como depende. Por exemplo, dá para você crescer de forma orgânica, dá para você crescer mostrando os bastidores de dentro de casa, dá para você crescer com tráfego pago, dá para você crescer pelo YouTube e, por exemplo, usar o Instagram só como vitrine, sem realmente agir profissionalmente ali em cima disso. Tem tantos você pode que precisa ser analisado sobre uma ótica personalizada para cada negócio, Sim. né? E aí, respondendo pro empreendedor, que você falou como que ele enxerga o digital, eu acho que a grande sacada tá em entender o seu lugar no digital. Por exemplo, eu não gosto de ser consumidor. Eu gosto de ser provedor de coisas, né? Então, o digital
Se eu entrar no digital, eu começo a consumir um monte de coisa. Então, eu tenho uma regra que eu não consumo. Eu não abro o Instagram para ver essas coisas mais, porque eu prefiro produzir do que consumir, porque aquilo ali toma meu tempo, que é valioso, certo? Então, primeira coisa que eu me encontrei no digital, não sou um consumidor desse tipo de conteúdo. Sou um consumidor de YouTube, por exemplo, igual isso aqui que a gente tá fazendo. Sou mesmo. Aí assisto, tal. Então, eu defini. Pro meu negócio, eu tenho que ser um produtor. Só que de que tipo? Aí entra cálculo do quem é o cliente que eu preciso atingir? Quem é o meu cliente ideal? Ele está onde? Se o meu cliente está no TikTok e eu não gosto de TikTok, desculpa, você vai ter que estar no TikTok. Contrata alguém para fazer o TikTok. Então a Thay, onde que está o meu cliente da Thay? A1, onde está o meu cliente da 1? Então, percebe que essas decisões estão sendo tomadas porque eu estou entendendo qual é o meu ICP, o meu perfil de cliente ideal? De novo, sai um pouquinho da ótica e entende, porque senão você vai ficar refém de eu tenho que estar no Instagram. Você tem mesmo? Será que você não tem que estar no LinkedIn? Uma pergunta, Né? por que você escolheu fazer podcasts, por exemplo? Legal. Em cima do que você está contando, né? Eu tô até fazendo um jabá aqui com essa pergunta, porque nós começamos o Gatecast aqui e o estúdio do Gate One para podcasts, ele está disponível para outras empresas. Então, Legal. essa mensagem a gente quer levar para os empresários. Legal. Façam o seu podcast, venham, gravem, façam. Se precisar de alguma orientação, nós temos como dar isso. Mas em cima da ideia de que o conteúdo feito em podcasts, ele é bastante valioso. As pessoas Total. entregam muito nessas entrevistas, é uma conversa descontraída. Exato. Então, ele acaba que pode carregar uma mensagem da sua marca, da sua empresa, de uma forma bastante efetiva. É mais ou menos nessa linha que você segue com relação ao podcast e à produção de conteúdo? Sim, isso está inserido, né? Então, eu poderia agora falar 30 minutos sobre o como utilizar isso. Porque eu já fiz esse dever de casa em casa e eu sei como que eu vou utilizar isso. Mas eu vou citar de forma simples. Primeiro, se você vem num podcast ou cria o seu podcast, isso te abre uma porta relacional. Então, você tem um poder de convidar pessoas para falar. E isso abre portas com ela. Certo? Não que todas as pessoas vão vir querer falar no seu podcast, mas você abre uma porta relacional. E ser empresário é sobre celebrar e honrar bons acordos. Então, se eu agora te conheço melhor, eu posso muito bem conectar você com algum negócio ou com algum parceiro e a gente pode fazer algum negócio juntos, ou você vai ser valioso para mim em algum negócio e vice-versa. Então, primeiro ponto, abertura de portas, tá? Segundo ponto, se eu falo, cada vez mais eu me posiciono. E hoje os negócios que têm cara, eles performam até 85% mais. Então você vê aí, eu não tô viajando, isso é um E dado. tem cara, quer dizer, tem uma pessoa por trás do Exato. negócio. E aí você vê uma tendência. Por que o João Madib constrói tanto conteúdo? Por que o Zuckerberg saiu do armário, né, não literalmente no que geralmente se falam, e virou um produtor de conteúdo? Porque isso é um dado. Aí, de novo, se o seu cliente tá no TikTok, você não vai no TikTok, é birrinha. Você tem que estar lá. O Zuckerberg não tinha necessidade zero, né, de Zero. começar, de ir pra frente das câmeras. Só que é isso, o jogo dele não é necessidade, é ambição, né? Ele é um cara ambicioso de criar um legado com o que ele tem feito, né? Então ele olhou e falou assim, cara, ser high profile, boto o meu negócio no outro patamar. Ou eu contrato alguém ou eu mesmo faço. Então, trazendo essa ótica, o podcast, ele constrói um posicionamento e que pode alavancar o seu negócio. Segundo, nessa mesma linha do posicionamento, como que você pode ser intencional? E aí aqui eu não tô falando intencional do que você fala para que vire um corte. Não, isso é consequência. Falando intencional na construção de um posicionamento. Por exemplo, hoje a minha tese de posicionamento é o nexialismo. Então, se eu vou falar da Thay, eu vou falar sobre uma ótica nexialista. Se eu for falar de família, eu vou falar sobre uma ótica nexialista. Se eu for falar de Cristo, eu vou falar sobre uma ótica... Eu escolhi, de forma intencional, uma tese, onde tudo que eu falo eu conecto com isso. Por quê? Porque eu quero que as pessoas lembrem e conectem com ela. Nexialismo, é A1,
É o Lucas, o Steph e o Leandro. E nós vamos falar disso. Só cada um sob sua perspectiva pessoal. Eu sou esse cara que gosta de esporte, de saúde, de música, de Jesus. E aí, cara, eu vou trazer esse meu posicionamento. E eu vou atrair as pessoas que se conectam com isso. Então, quando você fala assim, o Gatecast, as pessoas virem aqui, não é para tirar um cortezinho vazio. É para intencionalmente pensar em qual posicionamento que eu quero passar para as pessoas que vai atrair uma atmosfera de pessoas ao meu redor. Isso é valiosíssimo. Maravilha. Eu adoro podcasts porque eu acho que tá ligado a uma outra característica que eu adoro conversar, Uhum. eu adoro aprender. Eu sou um aprendiz para o resto da vida, eu quero Sim. continuar dessa forma. E é por isso que eu consumo podcast e surgiu essa oportunidade também de fazer o Gatecast e estou abraçando dessa forma. Você falou algumas vezes sobre o nexialismo, né? Legal. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que isso seja, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor, que é uma tese que vocês desenvolveram, você com seus sócios desenvolveram, que ela te traz um pensamento para ser aplicado dentro dos negócios, dentro da vida, da sua Exato. vida. Então, explica um pouquinho o que é ser um nexialista. Legal. Já um complemento do que você falou, Fábio, até para eu não pegar mérito que não é meu, né? O termo nexialismo, ele existe, ele é amplamente estudado e divulgado, amplamente quando eu falo é porque existe muito, mas não na mídia, né? Não tá hoje na boca do povo. A tese é como usa isso para os negócios. E é esse que a gente se apoderou e falou assim, cara, olha, a chave tá aqui. Pega isso aqui, transforma em real, vai dar certo, né? Então, te respondendo sobre o nexialismo como um todo, né? É muito simples de entender. O que é um generalista? Um generalista é alguém que faz de tudo um pouco. A gente brinca, né? É o pato. Pato nada, o pato voa, o pato anda. E não faz nada bem, né? Ele não é. Você que tá dizendo, né? Porque o cara que se encontra como generalista, ele pode se sentir incomodado. Mas Eu me considero um generalista. eu te considero um nexialista e talvez no final da conversa a gente se reconheça nisso aí. Beleza, Mas vamos vamos chegar lá. Então, o generalista, ele faz um pouco de tudo, né? E a especialidade dele é não ter especialidade. Beleza? Tudo bem. E isso não é algo comportamental que você é ou não é. Então, por exemplo, aquela coisa do fleumático, você tem perfis comportamentais que você é e ponto final. Não, isso é mutável. Não é um traço de personalidade. Obrigado. Como eu falei, eu tive que me tornar generalista naquela fase em que eu estava especialista, lá dentro da aula, e eu falei, caramba, se eu não entender um pouquinho disso, e aí eu comecei, eu falei, não, eu vou buscar, e eu virei um generalista. E do generalismo, que é raso em vários aspectos, você começa também a perceber que, cara, eu não vou conseguir fazer tudo isso aqui sozinho. E aí, se você continuar naquilo ali, aí é onde muitas pessoas param, né? Você vai se limitar a um resultado. Então, voltando agora para a ótica do que é o nexialismo. Você tem o generalismo, que a gente explicou, vou dar um exemplo muito simples. O médico. O médico é o clínico geral. Antigamente era extremamente bem pago, bem visto. Meu avô, inclusive, era um clínico geral que sabia fazer tudo, de cirurgia a tirar uma encravada, o cara resolvia. E ele era extremamente bem visto. Com o tempo, veio o complexo do especialista, que foi uma era onde existia um caminho para o sucesso, que era ultra especialização. Então, é muito confortável. O especialismo, ele é confortável porque você sabe que se você estudar, se você se formar, se você fizer uma especialização no tendão patelar direito cruzado do coisinha, você vai cobrar 50 mil numa cirurgia. E isso, de fato, funcionou. Até que você tem vários especialistas. E aí você tem um mercado falando assim, opa, pouca demanda, né, de procedimentos, muita oferta de profissionais, e aí o caminho do especialismo começou a não ficar atrativo, não era mais certo. Ou seja, você tinha um caminho longo para ser especialista, para dar certo, mas ele era linear. Se ele é linear, ele é fácil de ver. Percebe? E aí surgiu uma necessidade de um terceiro perfil de habilidades, que é a pessoa
que liga os pontos e fala assim, tem aquele generalista ali, tá com pouca demanda, cara, o hospital tá precisando, tem um monte de especialista, como que eu trago mais demanda? E aí o nexialista é um empresário. Não necessariamente, você pode ser um nexialista do serviço público, dentro do funcionário, mas... É uma pessoa que tem uma visão transversal, multidisciplinar, interdisciplinar. São vários Exato. nomezinhos que a gente pode trazer aqui. Eu brinco que eu sou um ex-especialista, pato aposentado, nexialista de berço. Porque eu já nasci com essa visão ampla, né, de, cara, querer integrar vários aspectos e conectar. Tive que ser especialista porque escolhi um propósito lá, virei generalista por necessidade, né? Me aposentei, né? Eu era um pato aposentado que agora entendeu e se encontrou nexialista, porque hoje eu consigo para tudo. Por conta desse modo de visão, eu não tomo uma decisão sem antes olhar tudo que tá ao redor e fazer esse exercício. Mas, Lucas, será que a gente está preso muito aos rótulos? Eu pergunto pelo seguinte, quando quebra um cano lá na sua casa, a Joana chega e fala, ô Lucas, tem que arrumar lá o cano tal. Você vai lá, pega a sua caixa de ferramentas e olha assim, abre a caixa e fala assim, o que eu preciso agora para resolver o cano? Então, assim, você não é um especialista no martelo, nem no serrote, você vai lá na caixa e você pega a ferramenta que você precisa para o momento, mas você tem que ter algum conhecimento ali básico, né? Sim. Eu pergunto assim, porque eu acho que a gente tem essa tendência, né? A se prender muito aos rótulos, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. E eu valorizo o que você está falando de ser nexialista, porque eu realmente enxergo que as pessoas estão colocando tudo nas caixinhas. Exato. E a gente precisa fazer essas conexões, né? Exato. A gente precisa enxergar uma coisa lá, pô, lá tem a solução. Eu estou olhando só aqui, mas lá tem a solução para o meu... Isso nos negócios é muito útil, né? Você pode trazer práticas de outra indústria para dentro da sua, né? Exato. E o que você está falando é muito valioso, Fábio, por quê? Porque é o complexo do especialismo que você está falando. Eu não preciso saber tudo para arrumar um cano. Mas se for algo cabeludo, o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, só estancar e ligar para o quem. O nexialista, ele não busca o como. Ele muitas vezes entende quem pode resolver. Tem até um livro também, o Who, Not How, né? Ah, legal. Né? Então, quem, não como. Se você se propõe a pensar nisso, no quem, não como, você, inclusive, se liberta da necessidade do saber tudo. Porque se você buscar o como de tudo, qual o tempo que você tem para estudar? Eu sou um estudante nato, igual você. Mas percebe que se a gente se aprofundar em tudo, aprofundar, né? Estudar de forma profunda tudo, acabou o tempo e você não produziu. Né? Inclusive, algo que a gente falou há uns anos atrás, usando um termo que é o jiboia, né? A jiboia é a cobra mais poderosa e mais forte, mas ela não é letal, porque ela é pesadona, é lenta. Então, o cara que tem muito conhecimento e não age, né? Então, esse risco do querer buscar e entender tudo nos mínimos detalhes, ele é um risco da letargia, do não fazer. Né? Explora um pouquinho mais essa história do quem e não como. Isso é um óculos que a gente pode colocar assim, pô, cara, vou tentar começar a enxergar o quem e não como aqui. Muda as perspectivas? Cara, olha que legal. Você acabou de falar um termo que a gente fala, inclusive, para exemplificar no evento lá o nosso produto. Porque a gente está tomando um risco grande criando isso e batendo nessa tecla com o nosso negócio, ou com a Fábio, que é o seguinte. Eu poderia falar que eu vendo estratégia, eu poderia falar que lá a gente vende venda, que a gente vende marketing, que a gente aumente faturamento. Mas, na verdade, a gente está vendendo um óculos nexialista. Que ele vai olhar para o marketing agora com a visão nexialista. Para venda, com a visão nexialista. Para o negócio, com a visão nexialista. Só que isso é intangível ainda. Por isso a necessidade de educar e se posicionar de forma robusta para que as pessoas entendam. E aí quando você fala, cara, será que é um óculos? É exatamente isso. É um óculos que você vai conseguir enxergar e muito provavelmente vai encurtar o caminho para chegar no resultado. Porque você não vai seguir por uma ótica mais linear. Você vai seguir por uma ótica caótica de muitas possibilidades. Só que se você não tiver a habilidade para pegar isso e condensar num plano, que essa é a provocação que a gente faz sobre o nexialista, que é o cara que olha tudo,
mas ele cria uma tangibilização para chegar lá. Você, não sei se te vem à mente, Lucas, mas você tem algum exemplo concreto, assim, pra gente, Tem. de algum empreendedor que vocês estejam mentorando, em que isso ficou evidente, né, de usar a perspectiva nexialista e o quem e o não como, para tornar isso um pouco mais claro para Legal. quem está assistindo. E aí eu ia até puxar isso do quem, né? Então, quando a gente fala o who, not how, né? O quem, é porque muitas vezes vai ter alguém melhor que você para fazer aquilo ali. Então, por exemplo, quando eu saí da TAI, escolhi sair da TAI do meu trabalho de CEO, da minha posição de CEO, além de todas as partes emocionais e que tinha que matar dentro de mim, né? Porque eu criei o bebê, você largar o filho na mão de outra pessoa, né? Mas o negócio continua. Você é Continua. sócio, fundador e sócio, você só Sócio, não tá lá só não tô no volante. E nem mais no volante estratégico, tá? Então esse que é um ponto. Ah, não, mas eu tô no estratégico. O pessoal te convida lá para as festinhas? Cara, ou não? às vezes não, eu fico chateado, tô brincando, assim. Então lá, e até quero voltar a treinar CrossFit, que eu passei um tempo treinando na academia, porque a gente vai abrir academia também, né? Dentro do grupo. Então eu precisava entender do mercado. Mas quando eu saí, a primeira decisão foi, cara, eu preciso sair dessa posição. Eu não pensei em como fazer. Eu pensei em quem que eu vou chamar pra me ajudar, né? Aí eu falei, ó, meus sócios estão preparados? Ó, analisando os meus stakeholders. Cara, será que eu vou conseguir conversar com eles? Será que eu tenho time? Será que eu preciso de um consultor para me ajudar nisso? Então, eu sempre penso no quem eu vou impactar e quem eu posso chamar para me ajudar. Chamei, né? Inclusive o Stefan, né? Antes da criação da ONU, eu falei, cara, eu tô precisando de um sócio novo. Porque dentro do meu board, eu tô vendido na visão de expansão. E eu quero continuar expandido e eu não tô conseguindo convencer meus sócios disso no bom sentido. A gente tem boas conversas, mas eu não tô conseguindo fazer isso sozinho. Então eu trouxe um novo sócio pro meu grupo que ia me ajudar de forma intencional a criar uma visão expansionista em que eu pudesse sair de dentro da cadeira e botar pra fora. Pô, achei esse exemplo fenomenal, Lucas. Imagina quantos negócios não terminaram porque coisa mais certa que tem é que você vai discordar do seu sócio. E se isso virar uma briga, e, enfim, as histórias de negócios falidos, muitos começam aí, né? Numa discussão entre Sim. sócios, enfim. Casamentos também, né? Porque alguém Sim. quer estar certo, né? Sim. Achei fenomenal isso, de você enxergar isso e dar um passo para trás, depois ir lá na frente Eu costumo tô dizer, conseguindo enxergar o nexialismo aí eu costumo no seu dizer, exemplo. Fábio, que ter um sócio antagonista é uma alavanca de valor para todo negócio. Uma coisa é o antagonista, outra coisa é treta. De novo, volta lá na base que eu falei, alinhamento de visão e propósito. Se você tá alinhado de visão e propósito, eu posso discordar de você, que a gente tá indo pro mesmo caminho. Inclusive, eu quero que você discorde de mim. Por quê? Porque negócio, o nexialista enxerga diferentes caminhos. Eu quero provocar em você que você me fale qual o caminho que você enxerga. Para que eu junte com o meu, junte com o dele, pra gente chegar no melhor caminho. Percebe? Então, ter um sócio antagonista, eu tenho, que é o Yuit, um beijo Yuit. Eu até comecei a fazer um exercício que eu criava um plano. Aí eu falava assim, o que o Yuit vai falar? Vai criticar isso aqui, vai reclamar disso aqui. E, cara, eu desenvolvi uma visão antagonista de mim mesmo porque eu criei um formato, porque ele criticava tudo. Mas criticava tudo querendo o quê? Chegar no melhor resultado possível. Isso é lindo. Então, ter um sócio antagonista é muito bom. Mas tem que ter maturidade de tá todo mundo caminhando pro mesmo propósito. Ele não tá falando mal de mim, ele tá falando mal do meu plano. Faz o plano de novo. Ou seja, não pode deixar travar o negócio, né? Você tem que ter jogo de cintura, tem que, né? Então, o who, not how, nesse caso, trazendo o meu exemplo pessoal, foi, cara, eu entendi que eu tinha que trazer um sócio novo. Eu tinha que, aí depois, trazer uma equipe nova. Eu montei uma equipe, porque o empreendedor, quase sempre, ele junta vários trabalhos, né? Ele é o CEO, mas ele é o head de marketing, ele é não sei o quê. Então, eu tive que tirar da minha cabeça, criar responsabilidades e trazer pessoas. Então, no quem, não como, eu poderia pensar em como eu resolveria o meu problema. E eu, em momento algum, fui pra essa linha. Eu fui na linha do quem. Quem eu vou impactar e quem vai resolver esse meu problema. Que era trazer pessoas, né? E trazendo um case de um membro lá da comunidade, a gente fala o santo e não fala o milagre, né? Mais fácil, né? Ou fala o milagre e não fala o santo. Né? Então, nesse caso, eu vou falar o milagre.
Porque ainda está sendo desenvolvido esse novo negócio, então até ele estar de fato feito, né, a gente mantém em off. Basicamente, uma gráfica franqueada, tá? Então, ou seja, ele é o último da cadeia, que é o franqueado. Não que isso seja ruim, tá? Só tô analisando a ótica como um todo. Você tem uma franqueadora, essa franqueadora abre, te vende uma franquia e você opera ali como um franqueado, tá? Quando a gente fala, olha para o seu CNPJ e para o seu ecossistema e para o seu CPF, entende os valores que estão ali, é justamente sobre isso aqui. Stakeholder dele, franqueadora. Valor do CPF. Qual foi a sua... Quando você abriu? Não, pô, tem 20 anos. Não fui o primeiro franqueado. Caraca. Então talvez você tenha um valor escondido aí que é reconhecimento dos caras. Tu tá há 20 anos dando dinheiro pra eles? É. Pô, então um valor invisível ali era reconhecimento. Interessante. Vamos mais, fala mais. O que vocês têm aí? Qual é o mercado? Não, a gente atende evento e o produto que a gente mais vende é pulseirinha. Pulseirinha de evento. Pulseirinha de evento? Legal, tô me entendendo. Cara, e a rede? Vende quantas pulseirinhas de evento? Não, vende 300 mil pulseirinhas por mês. 3 milhões de pulseira por mês, perdão. 3 milhões de unidades de pulseira por mês, a rede inteira. Vê lá, então, com quem que eles compram essa pulseira? A base. Não, eles compram com uma fábrica. Não é deles? Não. Você, por reconhecimento e relacionamento, se você criar e fornecer uma pulseira para essa franqueadora, eles vão comprar de você ou vão continuar comprando do cara? Se você chegar com o mesmo preço do cara, ele falou, não, eles compram de mim, porque os caras têm uma dívida de gratidão comigo. Então a gente pode criar um novo negócio. Virar fornecedor do franqueador. Do franqueador, que era o topo da cadeia, ele era a base da cadeia. Será que você não pode criar um novo negócio e virar fornecedor da tua franqueadora? E gerar valor pros caras? Porque eu não tô querendo me dar bem. De novo, ser empresário, sobre a ótica nexialista, é celebrar e honrar bons acordos. Entendendo como fazer isso. Então ele hoje está criando uma distribuidora, e não só de pulseira, porque aí a gente fez uma pesquisa, ele tem esse acesso. De novo, qual o valor invisível que você tem que você não está usando? O acesso era onde ele não estava usando. Quais são os 3 produtos que a franqueadora mais compra que ela não detém? Ele tá pegando esses 3 produtos de importação, porque um outro valor que ele tinha, relacionamento com todo mundo. O cara conhece todo mundo, é um queridão, é um lindo, e ele não tava usando. Só de clarear as ideias, juntou, pegou, agora ele vai criar uma distribuidora, onde ele já tem 3 produtos com demanda mensal que vai faturar 500 mil por mês. E a loja dele fatura 120. Percebe? Obrigado. É isso. É essa que é a visão. Explode a cabeça. Isso em 3 meses, tá? Porque eu vi muitas coisas aí no que você falou, americano. É o Lucas Americano, por isso que eu tô chamando ele de americano. Só minha mãe chama de Lucas. Não sei se eu apresentei ele como Lucas Americano. Eu não tinha feito essa reflexão sobre valor e valor invisível. Valor é uma palavra que é muito usada, né? Entregar valor, o valor da empresa, enfim. E às vezes a gente fica com dificuldade de compreender um pouquinho esses... São coisas intangíveis, né? Mas você explicou aqui, por exemplo, que reconhecimento era um valor. Aí legal, então você... É os 100 reais da calça jeans. Como que você usa os 100 reais? Você escolhe? Mas é dinheiro. Reconhecimento é dinheiro. Relacionamento... Dinheiro. É valor. Então isso está abrindo minha cabeça nesse sentido, assim. Se você quiser enxergar valor, começa a olhar para outras coisas que você não vê valor naquilo ali, e aquilo ali é um potencial para você, é uma coisa enorme. que vai... E o que muda? Pergunta para você. E o que muda quando você... Por que mudou essa ótica agora sobre o relacionamento? É uma forma de olhar. Por quê? O que mudou nisso? Porque Entendi. agora você colocou o óculos nexialista. Entendi. Entendeu? E não tem como não comentar aqui a dimensão das habilidades. A gente estava falando sobre a caixa de ferramentas. Ser generalista, especialista, e eu gosto muito de fazer reflexão sobre habilidades, né? Acho que durante todo o período aqui que a gente conversou, você
você falou de habilidades, ainda que não diretamente, porque você falou assim, eu era o técnico, então o técnico tinha habilidades específicas Uhum. ali que eu tive que aprender, mas eu tinha que ter habilidades de conhecimento de marketing, de outras coisas. O empreendedor, o empresário, ele tem que desenvolver outras habilidades, até Uhum. o ponto que ele sai do negócio, que também pode ser uma habilidade também, né? Desapegar do negócio, sair, enxergar Sim. de fora. Então eu estou juntando aqui nessa vitamina aqui de coisas, habilidades que você está ajudando as pessoas a desenvolver, habilidade de enxergar valor, Uhum. o que é valor, o que pode ser monetizado, o que pode ser alavancado. Isso é uma macro habilidade, Uma macro é habilidade. uma super habilidade que você Exato. está ajudando o teu pessoal lá a destravar. Então, por isso que eu estou empolgado aqui com o que você está trazendo, porque eu gostaria de aprender mais sobre valor. Eu vou levar esse dever de casa para mim. E habilidade é uma coisa que eu estou refletindo muito sobre as habilidades. Enfim, gosto muito desse, desse assunto das habilidades. E a gente está num momento em que a gente vê a IA chegando com tudo e a gente vê as nossas habilidades serem questionadas. Será que vão ser substituídos? Né? Como que você está enxergando isso? Você tem filhos pequenos, você é pai e os seus filhos, você vai com certeza ajudar a prepará-los para um Sim. futuro que a gente não sabe como vai ser, a Sim. profissão que eles vão, na qual eles vão trabalhar, talvez não exista ainda. Que massa. Como é que você está enxergando isso? Como é que você está ensinando o nexialismo para os seus filhos? Que massa, que massa, que massa. Você entrou numa seara complicada. A gente vai ter que fazer 3 horas de episódio agora, porque essa é a área que, não sei se você sabe, mas eu fundei uma escola porque eu não queria botar meu filho na escola. O meu primeiro filho, eu tinha receio, né, de botar ele ali e tudo mais. E eu fundei uma escola familiar junto com outras 6 famílias. E a gente depois se cansou e deu essa escola pra professora. E aí ela foi a escola que meus filhos cresceram ali da primeira infância. Puxa, Porque, cara, não tem, a gente vai lá e cria, né? Enfim, é um assunto que eu gosto muito. Mas fechando só o raciocínio ali sobre o que você falou, e aí a gente entra na questão do filho, é que olha só o valor que você comentou. Valor tem um monte de coisa, como gerar valor e tal, até um conceito de empreendedor que é o LTV, né? Lifetime Value. Aí muitas pessoas interpretam como o quanto de dinheiro o cliente deixou, por exemplo, no marketing digital. Qual que é o seu LTV? Ah, é 3.564, porque foi o dinheiro que o lead deixou durante uma jornada de tempo. Aí você cria uma estratégia, e esse pensamento é bom, de como ter mais tempo ou como vender outra coisa para ele aumentar a jornada. Tá errado? Não. Mas eu convido a pensar no valor do LTV, sobre a ótica nexialista, que é o quê? O quanto de valor eu gero por mais tempo possível para o meu cliente. ou seja, inverter o negócio. Invertir o negócio. Pensa em gerar valor Exato. durante toda a vida ali. E aí, quando a gente pega isso, eu, de novo, coloquei uma ótica nexialista sobre o LTV. A habilidade é entender o LTV. Habilidade micro. A habilidade macro, que você falou, é a ótica nexialista sobre o LTV. Que é essa provocação do. E percebe que aumenta o resultado no final das contas? Percebe que continua sendo a mesma coisa de, cara, no final eu vou acabar criando uma nova jornada, um novo produto, ou uma nova solução. Só que o propósito muda tudo. Se eu pensar em ter mais dinheiro daquele lead para ele que fique mais tempo, será que eu vou caminhar na melhor forma ou se eu vou pegar a base e vou falar, como que eu gero mais valor para esse cara para ele ficar mais tempo comigo? Eu talvez tenha mais dinheiro, muito provavelmente, tá? Agora te respondendo sobre os filhos, eu tava falando sobre isso, o último mês foi intenso, a gente tomou uma decisão em casa de assumirmos as rédeas da educação dos filhos, né? Então eles estão numa escola maravilhosa, o Caio tá com 9 anos, o Levi tá com 5, vai fazer 6 anos. E o João acabou de nascer, tá pequeno. E eu pensei justamente nisso. Os próximos 10 anos vão ser decisivos. Por quê? O meu mais velho vai estar com 19, vai estar com 19, o outro com 16 e o outro com 10, né? E 10 anos hoje equivalem a, eu vou palpitar aqui, 100 anos antigamente, porque para cada ano a IA multiplica
o nível de crescimento vezes 5, 10. Eu nem sei mais fazer o cálculo. Eu já me perdi. Porque do ano passado pra cá já mudou tudo. Com a IA, agora a gente tá crescendo em PG, né? Em PG. E eu não sei qual é o fator da PG que a gente tá crescendo. Né? Exponencial. Então, quando eu me deparo com isso, e aí eu fui pesquisar e estudar, e eu sou um cara que gosta muito dessa linha, o segredo é em ensinar habilidades macro e soft skills, e não conteúdo. E quando a gente se depara com o sistema educacional hoje, ele está estacionado há 150 anos atrás, né? Quando houve uma reforma ali, que inclusive piorou na minha visão, né? O anterior era melhor. Modelo industrial ainda. Né? Modelo industrial conteudista. Então, te respondendo em como você prepara um filho para ser esse profissional do futuro, na minha visão, e tem a ver com o nexialismo, é quais são as habilidades comportamentais, relacionais, intelectuais e cognitivas que seu filho precisa desenvolver para que qualquer profissão que ele faça, ele use essa ótica. De novo, dá um passo para trás. Aí, dentro dessa escola, você vai ter diversas pessoas mais capacitadas que eu, de novo, o Ken, que desenvolveram metodologias com o que já existe, que é, por exemplo, Trivium, Quadrivium, você vai estudar literatura clássica, a matemática sobre a perspectiva global do mundo, estudar a natureza, estudar por exemplo, ontem a minha maravilhosa esposa desenvolveu uma aula para os nossos filhos, onde a gente estudou a árvore, que tem uma suma-uma lá no quintal de casa. Eu moro na roça, né? Graças a Deus. E ao meu avô, que deixou de herança uma roça maravilhosa pra gente. Ela criou uma aula inteira sobre a suma-uma, que não foi só explicar o que era a árvore. Ela pediu pro ChatGPT fazer uma história sobre a suma-uma. Ficou linda, inclusive a historinha do ChatGPT, mas ela criou uma pesquisa de campo para eles coletarem sementes e entenderem. Tinha um algodãozinho, ela foi para a linha têxtil para entender como que eram feitos toda a questão têxtil da coisa. Entendeu como que era o ciclo de reprodução das árvores. Isso durante um dia inteiro, em pequenos pedaços de 30 minutos. E fizeram uma arte, um desenho sobre aquilo tudo. Percebe que estudar sobre a suma-uma, sob uma ótica linear, seria entender sobre a árvore? E estudar sobre isso gerando multi-habilidades é você olhar sobre toda a perspectiva de campo, pesquisa e tudo mais. Qual a habilidade que esses moleques vão desenvolver para fazer tudo o que eles quiserem no futuro? A habilidade de olhar de fora e falar, mas será que eu não tenho que ir lá e pegar? Porque na árvore eu tive que fazer isso, eu tive que pegar a semente. Pô, mas eu não tenho tanto conhecimento, deixa eu pesquisar. Agora deixa eu refletir. Agora deixa eu escrever sobre isso. Então eles escreveram, redigiram, leram, ouviram, pegaram e se relacionaram para criar isso. Então só um fechamento, né, cara? Olha que genial. Fenomenal. Assim, eu tô enxergando muitas coisas. Educação também é uma das minhas paixões. Você viu que eu fico empolgado. E eu tô enxergando, primeiramente, aqui uma coisa, assim, uma máxima. Vocês, enquanto pais, decidiram não terceirizar por completo a educação dos filhos. Já começa daí, assim, uma coisa bacana, assim, fala assim, tudo bem, Exato. a escola pode ter o seu papel e tal, mas eu não quero terceirizar por completo, eu quero participar, porque, inclusive, enxergo algumas deficiências no modelo e não quero deixar o meu filho com deficiências porque eu não estou fazendo a minha parte. Exato. Então, eu acho isso fenomenal. E aquela coisa também, o processo de aprendizagem, ele depende muito da autonomia. A grande parte, o grande objetivo da aprendizagem é tornar as crianças e os jovens e todo mundo pessoas autônomas, né? Em que elas conseguem pensar por si próprias, elas conseguem desenvolver um espírito crítico. Então, estou enxergando realmente vocês provocarem isso aí nos filhos de vocês da melhor forma possível. Olha que história linda. O Caio, né, que é o meu mais velho, ganhou um violão há 2 anos. E ele ganhou porque ele me vê tocando, né, e ele queria tocar. Só que santo de casa não faz milagre, eu, né,
é aquela coisa, a gente estava entendendo ainda essa diferente relação, porque ou você coloca o chapéu de pai ou você coloca o chapéu de educador, porque o pai educa o tempo inteiro, mas se o pai fala assim, não faz tal coisa, se o menino ouvir como pai, ele não aprende, porque é o pai, né? Exato. Né? Então, quantas vezes você já fala, menino, não faz isso, eu avisei, deu ruim, né? Então, você mudar esse chapéu, cara, vamos ter uma aula de música e vai sentar? Eu não quis assumir esse papel antes, né? E aí, ele tá com 9 anos agora e ele teve aquela semana do saco cheio, né? Que eu nunca entendi, inclusive, né? Semana do saco cheio, né? Você já tá De ensinando. onde vem esse termo? Já né? tá ensinando mentalmente pro menino que estar na escola te deixa de saco cheio e depois você tem que tirar uma semana. Mas enfim, né? Eu não consigo entender, velho. Mas enfim. Não vou me abster de ser o cara chato que critica tudo. Mas vamos lá. Semana do saco cheio, ficamos em casa, fomos pra um hotel fazenda, foi muito legal. Só que todo mundo pegou uma gripe. Aí o Caio pegou na sexta, ficou até domingo, o Levi pegou de domingo a segunda, a gente acabou, não vamos passar essa gripe pra geral, vamos ficar uma semana em casa, né? A gente tinha essa consciência de não levar um moleque que acabou de melhorar, ele passa pra todo mundo, né? Você sabe, né? Convive ali 7 dias pelo menos. E a gente ficou aquela semana em casa. Eu dei uma ajustada na agenda, trabalhei mais online e, cara, eles ficaram em ócio completo. Por mais que a gente provocasse ali algumas coisas, ócio. E aí ele falou, papai, tem aquele aplicativo de aprender violão? Aí eu botei o aplicativozinho, né? Inclusive, não tenho jabá, mas indico, genial. Quero comprar cotas daquele aplicativo. Eu quero saber qual é. Simple Guitar. Aí é Simple Guitar, Simple Piano, Simple Draw, de desenho. Legal. E Simple Sing. Cara, genial. Eles criaram... Botei o aplicativo na frente do moleque. Ele aprendeu em 3 dias... 3 músicas e um solo. Nunca tinha pegado no violão. E ele aprendeu 4 notas, aprendeu mi menor, aprendeu não sei o que, tocando. E o método do aplicativo, genial. O aplicativo me deu uma aula de como dar aula pro meu filho. Mas o ponto aqui que eu queria trazer é, ele vinha numa jornada, Fábio, exausto. É o quem não como. Dessa vez o quem foi o aplicativo. E ele vinha numa jornada de exaustão. Chegava em casa às vezes brigando. E é um menino super amoroso, sabe? E eu percebendo, eu falei, amor, essa jornada tá cansativa pra ele. 5, 6 horas numa escola, com essa idade, cara. Tá cansativo, olha, o momento que eu tenho com ele, eu tô corrigindo ele porque ele tá fazendo alguma coisa errada e ele tá fazendo alguma coisa errada porque ele tá exausto. Não é sobre quem ele é. Ele não é assim. E não é porque é meu filho, não, é porque eu sei, ninguém é brigão. Né? Criança, ela expressa o estado que ela tá, de forma clara. Então, quando eu olhei pra isso, eu falei, caraca, olha esse ócio maravilhoso que fez ele aprender violão. Teve um dia que ele ficou 1h30 tocando sozinho. Por quê? Porque ele usou uma ferramenta, e aí eles têm essa facilidade, né, muito mais que a gente, de usar uma ferramenta de aprendizado direcionado com o ócio criativo. Aí aquilo explodiu minha cabeça. Então, 1 mês atrás, aí a gente tomou a decisão, falou, vamos assumir as rédeas da educação dos meninos, não vai ter essa rotina maluca de estar um monte de horas fora para que eu possa trabalhar. Aí tudo isso exige uma reorganização familiar, financeira e tudo mais, que a gente não vai entrar hoje, né? Daria para falar muito sobre isso aí, que inclusive eu tô novo nesse caminho. Mas iremos assumir as rédeas da educação dos nossos filhos, porque a gente percebeu... É uma decisão informada, sabendo do preço que você vai ter que pagar, ou seja, você já está começando a organizar. Exato. E a gente não falou, Lucas, sobre uma dimensão que eu acho que teve aqui na nossa conversa, várias vezes eu percebi aqui, quando você foi descrevendo alguns processos, algumas coisas que você atravessou, enfim, hábitos, né? Talvez habilidades aqui foi o mais próximo que a gente chegou de hábitos, mas eu tô enxergando aqui que você é uma pessoa que acredita muito em hábitos. Você está falando aqui agora que você ajudou o seu filho a começar a desenvolver uma nova habilidade ali do violão, mas você já está pensando, quando você assume as rédeas da educação, que você vai ter algumas mudanças de hábitos na sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Então, vamos falar um pouquinho, um pouquinho sobre como que essa dimensão dos hábitos te ajudou ao longo da sua vida, como que você enxerga isso? Você enxerga os hábitos como
a capacidade de cultivar hábitos, perceber, é também uma super habilidade que você valoriza? Ah, cara, hábito é um negócio que ou ele vai te levar para algum lugar, ou bom ou ruim, né? Então, se a gente partir para a questão da saúde, se você fumar todos os dias, vai te levar para algum lugar. E é uma escolha sua, porque é um hábito. Se você treina todos os dias, a mesma coisa, né? E, e eu gosto muito do hábito de trazer uma analogia, Fábio, sobre a, que é universal, tá? Ou seja, é universal, Deus que criou, e não eu. Que é a da peça do xadrez, do dominó. Quando você derruba uma peça, a próxima peça bateu na pecinha, a segunda peça, ela tem uma força física de derrubar algo 2 vezes maior que ela. A primeira é uma só. A segunda é 2. A terceira é 4. A quarta é 8. Por isso que tem aquelas coisas que os caras montam e derrubam estruturas inteiras montadas com peças de dominó, por conta dessa lei universal que foi criada, que é uma ação gera o dobro de força na próxima ação. E eu tô trazendo isso para trazer a força do hábito. E aí, para raciocinar a construção disso na saúde e, por exemplo, no desenvolvimento de músculo. Você não fica forte no primeiro treino, nem no segundo, mas no terceiro, no quarto, no quinto, terceiro, você vai progressivamente multiplicando. Hoje, se eu faço um levantamento terra de 200 quilos, foi porque um dia eu não conseguia levantar 20. É meio doido esse papo. Mas, universalmente, o hábito constrói. E aí, se a gente parar para olhar todos os hábitos, vou ser exagerado, que nós temos, é tudo que todo dia você faz. Será que todo dia você se autoafirma quem você realmente é? Ou se todo dia você reclama de uma postura sua? Então você tá todo dia tendo um hábito de reclamar de algo que você mesmo faz, ou seja, tá formando uma identidade negativa. Então, indo para esse princípio do hábito, eu quis dar esse passo para trás porque, de novo, a base importa mais do que o como, o que você vai fazer lá, né? Então, para pensar. Eu poderia falar, não, eu construí um hábito de fazer uma gestão diária. Não, eu construí uma visão. Depois da visão, você entende a importância do hábito. Porque o hábito é difícil é você manter. Se você não estiver muito firme na sua visão, manter o hábito é muito difícil. Porque você já vinha de outros hábitos. Então, quando você senta para conversar com o pessoal lá, os membros da comunidade, o primeiro passo é abrir a mente, talvez, digamos. Tem que chegar à visão, poder... Cara, tu é inteligente, né, bicho? Tu consegue entender bem as coisas, né? Algumas pessoas dizem que sim. Eu não sei. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Total, cara. Mas uma vez que você consiga e fazer a pessoa enxergar por outros prismas, outros paradigmas, aí você pode propor que ela crie alguns hábitos. Você acredita que é por aí que um empresário, um profissional, ele pode se desenvolver? Com certeza. Vamos lá. O nosso processo de onboard, né? Então, onboard é a pessoa caiu no barco e ela vai entrar no barco. Para entrar no barco, ela tem que passar por um processo, tá? E existem coisas macro do mundo empresarial, tá? Que a gente tá pulando as etapas aqui. O que é macro? Toda empresa tem que ter um processo, toda empresa tem que ter essa mentalidade de escreveu o que vai ser feito, executou o que vai ser feito, analisou o que foi feito, melhorou o que foi feito, aplicou de novo. É um ciclo, né? Então, isso é um conceito que não vai mudar. E tem a melhoria contínua. Exato, isso é um conceito que não vai mudar. Então, quando a gente fala lá do nosso processo de onboard, a pessoa entra, ela preenche um formulário que falta só ter o teste do pezinho ali, de tanta coisa que tem, que só de preencher o formulário dura, assim, às vezes uma semana. Porque, por exemplo, a gente fala, quais são os seus cases de pesquisa de mercado? Traga números. Os caras, às vezes, não fez uma pesquisa de mercado. Então, vou preencher um formulário pra quê? Porque ao preencher o formulário, você vai ter que buscar dado. Se você não tiver todos os dados do seu financeiro, enfim, né? Então, depois que essa pessoa preenche, ela senta pra gente fazer exatamente isso que você acabou de falar. Por isso que vai ser inteligente, né? Porque esse é a base do nosso processo. É explodir e abrir completamente a visão daquela pessoa numa reunião que a gente costuma dizer que é sem taxímetro ligado, né? Tipo esse podcast aqui, tá?
sem taxímetro ligado. Vai, deixa fluir. Porque aí a gente abre um caminhão de possibilidades. Só que isso seria irresponsável, e isso que acontece muito no mercado digital, naquelas aulas de lançamento, que o cara, ele abre a cabeça da pessoa e fala assim, agora, paga aí, né? E depois não ajuda a pessoa a E depois fechar, não né? ajuda a fechar. E aí a pessoa sai perdida. Então, o primeiro momento do nosso onboard é entender tudo que tá ao redor. E a pessoa sai com 3 passos, 4 passos claros para entender o que ela quer. A gente costuma dizer que qual é a foto que você quer pintar? Porque não é sobre só o faturamento. O faturamento, ele é um detalhe da foto. A foto é, daqui a 1 ano, o que tá pintado nesse quadro? A tua empresa tá onde? Você tá sentado com quem? Como que tá a tua vida? CPF, CNPJ, ecossistema. Quando ela entende isso, aí geralmente esse processo dura aí, pode durar, dependendo da velocidade da pessoa, de 15 dias a 30 dias, né? A gente senta de novo agora pra ajudar a te estruturar o plano. Aí, por que eu tô falando isso? Porque é nessa hora que entra o hábito. Porque na hora que a gente coloca o plano, e a gente usa uma metodologia chamada OKR, né? Que as grandes empresas usam, né? Que é você traçar um objetivo e depois os resultados chaves que atingem esse objetivo, depois iniciativas para atingir esses resultados. Se você atingir esse resultado, você bate seu objetivo. É uma cascatinha, né? Quando a gente cria isso, fica claro para a pessoa que ela tem que fazer coisas. Percebe? Se eu vendesse as coisas de início, não iam ter valor para ela. Porque agora ela sabe os ativos que ela tem, ela escolheu aqueles ativos, e aí agora o objetivo dela tá alinhado com o que ela pode ter. E importante porque aí entra a parte da execução, né? Porque se não tiver Exato. execução, não adianta. Exato. Então, Aí tem gente que, inclusive, o cara fala assim, eu não tenho um domínio do meu financeiro. Então, um dos hábitos que ele vai ter que criar é qual ferramenta que ele vai usar, qual é a frequência disso, se é uma vez na semana e tal. Aí entra o track record de empreendedor que a gente vai acabar direcionando a pessoa. Mas, de novo, isso é muito pessoal. Teve gente que entrou e que a gente não tá trabalhando no negócio da pessoa. Isso é muito doido. e Lucas, a gente já está chegando ao final da nossa conversa. Então eu vou caminhar aqui para um encerramento, mas com uma última pergunta para você responder também e trazer o que vocês estão fazendo. Você acha que dessa forma fica mais fácil crescer 10 vezes em vez de só dobrar o negócio? Eu não sei se o quem e o não como é uma referência lá do Dan Sullivan, Exatamente. mas né? Então, que o Dan Sullivan, que é um coach empresarial, né, canadense, ele fala dessa história de que se você sabe pensar corretamente, é mais fácil crescer 10 vezes do que 2 vezes. Não sei se isso está no projeto de vocês, naquilo que vocês passam para as pessoas, mas eu acredito que se as pessoas conseguirem imaginar que elas podem crescer 10 vezes, acho que elas vão ficar interessadas aí de novo, acho conversar com vocês. Acho que você tá conectado no o pessoal, é sério, o pessoal éter, né? vai achar que eu já participei do... Cara, que doideira, eu não participei, ó, gente. olha só. Eu não participei, eu não fui convidado ainda para participar, até porque eu não sou empresário, mas talvez a gente já conversou tanto no passado, talvez eu também tenha entrado na mente dele, ele entrou na minha mente. Porque olha que legal, a primeira promessa que a gente fez, a gente mudou, era crescer 10x de um negócio, porque isso é até emblemático no mundo dos negócios, né? Você entrar e fazer 10x num negócio. Né? E como você contou da TAI, você foi de 100 para 800 em pouco tempo, né? Então foi quase 10x aí. E na verdade a gente chegou e bateu 1.000 e tanto, né? Então bateu, então passou 10x. Passou, né? E a gente botou uma meta de 10 mil. Né? Se for comparado do momento que a gente colocou a meta, a gente tava com 100. Então não é nem 10x, é 10.000x que eu queria. Mas a gente tirou esse rótulo da entrega do produto porque a gente entendeu que, inclusive, não era sobre crescer o negócio, e sim sobre fazer a pessoa chegar no ponto onde ela quer, economizando tempo, dinheiro e energia. Porque não adianta eu bater 10x se eu perder o tempo com a família.
A gente tem um lema lá que é: se não servir, não serve. Ou seja, para estar com a gente, você tem que ter o sentimento de servidão. Seu negócio tem que servir a alguém, você tem que ser servidor. Então, esse é um traço cultural nosso. Então, quando a gente fala de crescer 10x, a gente só, de novo, tira a ótica do negócio e pensa em como que é 10 vezes resultado pro Fábio. Resultado. Por exemplo, teve gente que a gente está ajudando a vender o negócio. E aquilo ali é uma alavanca de valor para ele. Porque vender o negócio e colocar o cara numa posição de melhor, ou seja, em outro negócio, às vezes ele tá com um negócio que não cabe mais ele. E aí pode ser trazer um sócio, pode ser não, mas nesse caso específico dessa pessoa que eu tô falando, não é vender. Porque ele é um baita jockey, mas o cavalo dele tá meio capenga. Se eu pegar aquele jockey que é absurdo e colocar Botar num num cavalo super power, que inclusive também tem um dentro de casa, que essa é uma tese nossa, né? Juntar jockeys com cavalos bons. Às vezes tem um negócio muito bom com um dono que precisa de um Ken. E às vezes eu tenho um dono muito bom com um negócio que precisa ser matado. Então, conexão, né? Isso é até uma tese da White Combinator, né? Que é uma super grupo de startups lá do aceleradora, né? Do Vale do Silício. Mas trazendo o 10x, tem um livro também que é 10x é mais fácil que 2x. E ele traz uma provocação de que a mentalidade, ou seja, a programação de visão, quando você busca os 10x, ela de fácil é mais fácil do que a do 2x. Por quê? Porque ela gera resultado e ela gera lucro, ela gera alavancas. Aí ele tem toda uma tese lá, que é muito similar a um outro livro que faz a conexão com isso, que é um ano em 3 meses. Eu não lembro o nome do livro exatamente, mas ele traz essa tese de que você pode fazer 4 anos em 1. Porque quase todas as empresas que botam metas para o ano, elas poderiam ser feitas em 1 trimestre, se eles fossem provocados a fazer dessa forma. Por exemplo, nossa meta para o ano que vem é crescer 7% no nosso lucro. É um baita resultado. Mas será que é 7%? Será que não dá para caber isso em 3 meses? Por que não? Aí vem aquela frase do a intensidade distorce o tempo. Então, tudo que você falou do 10x, cara, a gente tem como base cultural dentro da nossa empresa. Mas sobre a ótica de não é sobre o negócio. Pode ser, mas é sobre o valor pro empresário. Porque essa ótica só do negócio, ela é especialista e nós somos nexialistas. E o negócio tem que servir o empresário Exato. também, né? Em termos de qualidade de vida. Bom, fenomenal a conversa com o Lucas Americano. Obrigado, Lucas, por você ter vindo, ter aceito o nosso convite. Obrigado. Eu já aceitei o convite de ir lá no seu podcast, Iremos. só a gente marcar. E as perguntas que ficaram faltando, eu vou deixar para perguntar para o Stefan, tá? Boa. O Stefan já fica convidado para vir aqui conversar com a gente no GateCast. E a você, muito obrigado pela audiência e até a próxima.